Pessoal, vamos começar aqui a reunião de hoje. Eu vou me apresentar aí para quem não conhece. Eu sou Eduardo Yunes, sou da Escola Paulista de Medicina, sou filiado aí à SBC e atualmente estou no cargo aí da presidência da Regional São Paulo da SBC. E a ideia é desse curso, a gente fazer um curso de educação continuada voltada para os residentes. Então, os serviços que são credenciados, os chefes foram convidados a participar, a construir o curso. Então, a ideia é bem essa, unirmos esforços aí para tentar levar o máximo de conhecimento a todos os residentes aqui de São Paulo. A gente não tem uma sociedade, uma regional, na verdade, que não tem receita. Então, por conta disso, para a gente conseguir viabilizar um curso desse tipo, que envolve custos, nós dependemos aí de alguns patrocinadores. Então, para cada aula, nós vamos ter um patrocinador e, como forma aí de retribuir essa ajuda, a gente vai disponibilizar 5 minutos de cada aula para um vídeo, né, nesse período aí de 5 minutos do nosso patrocinador. O patrocinador dessa aula de hoje é a Fusão, então eu vou pedir para o Silvio rodar aí o vídeo da Fusão e em seguida o Franz já entra com a aula dele. M6C artificial cervical disc offers a unique design that mimics your spine's natural disc structure and movement. The M6C disc incorporates an artificial nucleus, which allows for compression and shock absorption, inner titanium end plates, and an artificial fiber annulus, which is designed to provide controlled motion, much like the natural disc. The M6C disc features also include a polymer sheath and outer titanium end plates to anchor the disc to the bone. These design features work together to provide you with the freedom to move your neck naturally. The M6C artificial cervical disc, the natural choice.
terminou aí, né? Ô, Eduardo, só queria ressaltar lá para o pessoal que, né, depois eles assinem, né, por favor, uma presença que vai ser colocada no chat, né? E depois de nosso curso ser terminado, né, as pessoas que tiverem 70% de presença nesse curso, a gente vai elaborar um certificado de participação, né? A lista de presença acho que já vai ser colocada agora aí no chat. E eu vou compartilhar agora a minha tela e a gente vai começar, na verdade, do começo mesmo, né, que seria o exame físico, né, uma sistematização da história clínica, né? Agradecer mais uma vez aí a Fusão, né, por acreditar no nosso projeto, pelo patrocínio. Né, e a aula de hoje, a gente vai falar nos próximos 30 minutos do exame físico da coluna. Né, como vocês todos já sabem, a prevalência, né, de doenças da coluna é extremamente alta. Eu fiz questão de colocar aqui perfis diferentes de pessoas que sofrem de problema da coluna, né? Pessoas que têm, imagino eu, perfil mais sedentário, pessoas esportistas, né? E o intuito da aula, então, é a gente tentar sistematizar e revisar um pouco do exame neurológico de doenças da coluna, enfocando principalmente as doenças degenerativas. Né, fazer um breve histórico aí da descrição da degeneração da coluna, né? Em 78, esse autor Kirkcaldy Willis, ele fez esse trabalho clássico, né, mostrando que a gente nasce, né, com uma estrutura discal bonita, alta, né, hidratada. À medida do tempo, a gente vai tendo desgaste do disco, uma desidratação, e concomitante ao desgaste do disco, a gente tem alterações degenerativas também das facetas articulares, culminando com o processo de estenose de canal que a gente encontra nas pessoas idosas. Né, ele cunhou o conceito de teoria, né, das três articulações composta na frente pelo disco, e atrás as facetas articulares. Né, em fase inicial, você tem um dano à parte do disco concomitante a uma laxidão das articulações, né, gerando um período de instabilidade. As espondilicites degenerativas costumam ocorrer nessa época, e o organismo, né, com o intuito de tentar regenerar, gerar novamente a estabilidade, começa a fazer algumas coisas, como a hipertrofia da parte óssea, começa a absorver a parte discal para diminuir um pouco o movimento, mas às custas dessa geração nova da estabilidade, começam a aparecer as estenoses. E assim ele escreveu a história natural da geração do disco. Então, tudo que começa com doença degenerativa, ela começa com a estrutura que dá movimento, né, a nossa coluna, que é o disco intervertebral. Ao mesmo tempo que ela dá movimento, ela tem que distribuir carga e permitir a estabilidade também da coluna. Lembrando que os discos são mais robustos na coluna lombar. Eles têm 1/3 da altura do corpo vertebral, na coluna cervical mais ou menos 1/4. Né, pensando no núcleo pulposo, que é a estrutura que realmente acaba assimilando as cargas, né, ela corresponde a aproximadamente 40% do córtex seccional do disco. Ele é rico em colágeno tipo 2, né, com a degeneração do disco, né, esse colágeno tipo 2 ele vai mudando aos poucos para colágeno do tipo 1, né, que é o colágeno que é predominante no ono fibroso, que é a estrutura que segura o núcleo pulposo. Lembrando que, só relembrando para vocês que quando a gente fala de hérnia de disco, a gente está falando de herniação do núcleo pulposo. Existe uma ruptura do anel fibroso, né, e uma migração, então, do núcleo pulposo. Um dado interessante também é que o pH do disco normal, do disco saudável, ele é praticamente neutro. À medida que o disco ele vai degenerando, né, ele vai acidificando, né, em discos bastante degenerados, essa diferença de pH chega a um pouco mais de 1. Então, além do efeito compressivo, né, da hérnia de disco sobre a raiz, a gente tem também um efeito químico, né, gerando também as queixas de dores. Né, e não é raro a gente encontrar, às vezes, rupturas pequenas, né, hérnias pequenas, mas gerando bastante dor. Né, muito disso é por conta também do efeito químico, né, do núcleo pulposo com pH ácido sobre a raiz nervosa. Né, vários fatores foram estudados, né, que participam da geração do disco intervertebral, e a maioria dos autores eles concordam que o fator genético é um fator extremamente importante. Né, eles consideram que praticamente 75% da degeneração do disco acaba dependendo da genética. Né, a gente observa uma tendência familiar, né, de geração precoce dos discos. Né, e tem outros fatores também que já foram bastante estudados, tabagismo, obesidade, gestação, né, a carga física também, principalmente movimentos repetitivos, movimento de compressão e torção e flexão do tronco. Lembrando que os discos intervertebrais dos adultos, eles são estruturas que são avasculares. Né? Então, de maneira geral, os exercícios físicos, né, eles costumam aumentar a nutrição do disco porque eles aumentam a transmissão das substâncias que vão da placa terminal para o núcleo, né, e fazendo a melhor nutrição, então, né, durante o movimento.
Né, isso aqui é fundamental a gente ter em mente, né, por que é importante a gente ter sistematizado um bom exame neurológico, a gente coletar uma boa história, né, porque a pessoa que se baseia somente em achado de imagem, né, para você fazer diagnóstico em doença de coluna, está fadado a errar. Né, se a gente pegar faixas etárias diferentes, né, a gente vai observando que a prevalência de alterações, né, doença propriamente dita, né, laudada em ressonância, vai chegando ao ponto que, com mais de 60 anos, você já não encontra mais nenhuma pessoa com laudo normal de ressonância magnética. Então, a gente tem um grande papel nesse sentido de fazer correlação clínica. Será que a alteração que a gente está observando no exame de imagem corresponde ao que o paciente está sentindo? Ou, né, levar em consideração que a coluna, como qualquer outro órgão, é um órgão que envelhece também. Né? Então, a gente tem esse desafio de correlação clínica e aí entra um pouco os dados que eu vou tentar passar nesses próximos slides para vocês aí. Como qualquer outra doença, né, a gente deve abordar a doença de coluna, né, com uma boa história clínica, inspeção e palpação. Né, especificamente na coluna, a gente deve agregar também um exame neurológico, não completo, mas voltado, né, para as principais doenças da coluna. E o que a gente vai tentar falar um pouco. Sobre os sintomas, a gente já falou sobre a prevalência extremamente alta, né, a lombalgia, a lombocetalgia na população geral, né, 60% a 90% das pessoas vão ter algum episódio durante a vida de forte lombalgia ou lombocetalgia é importante. A incidência anual gira em torno de 5%. Né, é a principal causa de incapacidade em pacientes que são, né, estão em idade produtiva, né, com menos de 50 anos. E a segunda queixa mais atendida é pronto-socorro. É um dado interessante a gente falar sobre os sinais de alerta. A lombalgia ela pode significar uma contratura muscular, uma coisa mais simples, mas ela pode ser também denotar a ponta de um iceberg maior, uma doença mais grave. A gente vai falar nos próximos slides aqui. Eventualmente, a lombalgia ela pode, né, ocorrer com o primeiro sintoma de uma metástase, de um tumor na coluna. Lembra sempre dos extremos de idade, né, as pessoas que são mais idosas e mais novas também. Se a pessoa tem história, né, de sinais constitucionais, como emagrecimento, história própria de câncer mesmo, e principalmente tumor de pulmão, pulmão e próstata, que são tumores bastante frequentes, e são tumores que têm um tropismo extremamente grande pela coluna. A gente coloca também pessoas mais jovens, porque, infelizmente, eles têm uma prevalência maior de doenças, cânceres do sistema hematopoético, que também tem uma prevalência, né, muito grande, eles gostam de acometer a coluna. Então, extremos de idade, pensar, né, que pode haver um acometimento neoplásico da coluna. Né, situações que a gente tem infecção da coluna, né, infecção, nesse caso aqui, um empiema, né, a gente tem um realce dural também, né, eles podem acontecer e, se não diagnosticado e não tratado de maneira adequada, pode gerar déficits que não recuperam, às vezes, né? Que tipo de paciente a gente vai suspeitar de doença infecciosa? É paciente que usa droga endovenosa, os pacientes, principalmente, que têm insuficiência renal crônica dialítica, né, pacientes que têm diabetes mellitus, né, descontrolada, piodermites na pele, né, se tiverem sinais constitucionais, febre, dor à palpação vertebral, uma limitação grande de mobilidade, pensar na infecção de coluna. Né, esses pacientes, geralmente, eles têm muita dor também, a percussão no processo espinhoso adjacente à área de infecção. Né, e pessoas mais idosas, né, acabam tendo uma fragilidade óssea por diversos motivos de osteoporose, né, mas lembrar também que as pessoas que têm doença do colágeno, né, acabam usando cronicamente corticoide, que acaba fazendo o mesmo papel sobre o osso, né, vai deixando o osso fraco. Pessoas também que têm doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, ficar atento, né, a sinais e sintomas como febre, perda ponderal, dor ao repouso, dor noturna, uma dor não mecânica, né, alterações interianas e déficit motor, né, ficar atento que pode ser uma coisa um pouco mais grave do que uma simples contratura muscular ou um estiramento ligamentar. Né, esse estudo é um estudo interessante que foi feito pelo Nashinson, né, em 61. Ele buscou explicar por que às vezes as pessoas, né, elas têm profissões que não têm muita carga na coluna, na verdade, trabalham o dia inteiro sentados, né, em escritório, ou são motoristas profissionais, né, e acabam tendo uma prevalência relativamente alta quando comparada com a população geral de problemas da coluna. Então, ele fez um trabalho inicial com um transdutor que ele mesmo desenvolveu, ele colocava, né, desenvolveu em cadáveres, depois aplicou em seres humanos também, numa época que provavelmente as regras de ética, né, eram mais permissivas, né, e ele observou que, né, as pessoas que trabalham sentadas, elas começam de um patamar de pressão no disco muito mais alto, né, do que eventualmente até de pé.
né? Então, aí ele começou a descrever, né, que essas pessoas elas estão realmente sob risco, né, de uma degeneração mais precoce dos discos intervertebrais. Né, existem diversos instrumentos que a gente pode usar para avaliar as doenças de coluna, principalmente as degenerativas. Né, vou citar as principais aqui, né, se vocês tiverem interesse, isso tem fácil acesso na internet, não vou colocar todas essas escalas aqui, mas uma das que a gente usa mais é o VAS, a gente costuma separar o VAS, né, apendicular de axial de tronco, né, falando para o paciente, né, que 0 a situação sem dor, 10 a pior dor que já sentiu, ele quantifica, né, quanto é que está dor, ou no braço, ou na perna, ou na coluna mesmo, axial. A gente tem alguns questionários que, né, quantificam qualidade de vida, né, em pacientes que têm doença degenerativa lombar, que seria o OSVES. A gente tem um análogo dele, que é o NDI, né, para coluna cervical, são 10 questões, a pessoa vai respondendo. E escalas de medição de mielopatia cervical, de funcionalidade. Né? As mais usadas são da Associação Ortopédica Japonesa, JOA, e o NURIC, né, que é um pouco mais simples. Falando agora um pouco da inspeção, é claro que vai haver um tópico, provavelmente, né, que vai tratar sobre o equilíbrio sagital, mas é impossível a gente falar de inspeção sem citar o Pierre Roussoli, né, que foi pioneiro no estudo da coluna, na análise da coluna de lado, sagital. Né? Nos últimos 15 anos, eles vêm desenvolvendo um trabalho muito grande e a correlação entre essas curvaturas e a qualidade de vida e o sintoma de dor, né, que é o principal sintoma que guia as doenças degenerativas da coluna. Então, o francês ele descreveu, né, alguns tipos diferentes de coluna natural, colunas equilibradas nesse caso. Né, a gente observa que a cabeça está sobre a pelve em todas elas, mas observando que mesmo, né, pessoas que têm a incidência pélvica baixa ou incidência pélvica alta podem ter uma coluna equilibrada. Né, acontece que, geralmente, a incidência pélvica ela anda junto com a lordose lombar. As pessoas que têm incidência pélvica baixa costumam ter lordose lombar menor, as pessoas que têm incidência pélvica alta costumam ter lordose, né, maior. Outra coisa que acaba mudando também entre esses dois subtipos que ele citou, né, o ápice da lordose lombar. Geralmente as pessoas que têm baixa incidência pélvica têm uma lordose lombar mais baixa, geralmente o pico dela é em L5, eventualmente L4. As pessoas que têm alta incidência pélvica geralmente têm o pico da lordose em L3. Né, só que acontece que por diversos processos degenerativos, eventualmente até iatrogênicos também, a gente tem uma cifotização da coluna e o balanço vai começando a ficar, né, positivo. O SVA vai ficando positivo, gerando o conceito que a gente fala de torque, momento angular, né, a cabeça ficando curvada para frente, longe do ponto de apoio, né, do quadril. Então, a força para manter o equilíbrio nessa situação, né, que a musculatura vai necessitar, é uma força muito maior. Isso gera estafa, isso gera dor crônica. Né, comparando com a situação que a gente teria o fisiológico, né? Nessa situação de cabeça sobre o tronco, sobre o ombro, sobre o pé, a gente não gasta muita energia para manter a estabilidade. Nessa situação, a gente demanda muita energia, né, por causa do braço de força. Né, e além da parte da deformidade, né, a dor crônica por conta da contratura crônica da musculatura, em quadros mais graves, você tem, né, uma perda do olhar para o horizonte do paciente. Né, são pacientes que, quando são submetidos a cirurgias, né, eles têm uma taxa muito maior de doença do segmento adjacente, né, a cifose juncional, e são pacientes que têm uma incidência maior de fraturas osteoporóticas também. Né, o organismo ele consegue ir corrigindo um pouco, né, o equilíbrio sagital, o equilíbrio de lado da coluna, né, aumentando inicialmente o tilt pélvico, que é esse ângulo que é obtido. Né, se eles observam que à medida que o tilt pélvico vai aumentando, o sacral slope vai diminuindo, né, ou seja, o sacro vai ficando mais vertical, e à medida que perde-se essa compensação, né, pela pelve, o paciente ele começa a ter que fazer uma flexão do joelho e uma extensão do quadril para manter o olhar vertical. São estágios mais avançados de desequilíbrio. É claro que a gente, né, quer sempre que o paciente ele tenha, né, aquela posição ideal, né, da cabeça, né, sobre o ombro, sobre a pelve, sobre o pé, né, mas lembrar que o processo de envelhecimento é um processo de cifotização. Então, a Virginie Lafarge, que é uma pesquisadora também que trabalhava com o grupo do Roussoli na França, mas ela depois foi para os Estados Unidos, ela escreveu que a gente tem que fazer uma correção desses parâmetros espinopélvicos, né, de acordo com a faixa etária do paciente. Né, os objetivos cirúrgicos devem ser um pouquinho diferentes. A gente não quer que uma pessoa que tenha essa faixa etária tenha uma coluna com a
o equilíbrio sagital com os parâmetros novo-pélvicos de uma pessoa muito jovem, né? Vai ficar incompatível também. Então, lembrar que a gente tem um envelhecimento natural da coluna que envolve também alterações de ângulos do equilíbrio sagital. É claro que, além da análise no plano sagital, a gente tem que fazer a análise do coronal na inspeção do paciente. A gente pode fazer a manobra de Adams, pedindo para o paciente curvar, para a gente observar a giba torácica, denota para a gente o componente de rotação das escolioses, né, observar o alinhamento dos ombros, dos quadris, né, e o quanto a cabeça está deslocada em relação à linha média do corpo. É claro que, né, o triângulo, né, observado também entre o braço e o tronco, a pessoa que for falar de escoliose vai provavelmente destrinchar um pouco mais. Né, especificamente em criança, a inspeção, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a região próxima do glúteo. Né, essas alterações como sinos dêmicos ou dimples, né, tufos pilosos, hemangiomas, né, resquícios caudais, né, eles são associados com uma certa frequência a dissafismos ocultos, né, sejam eles diastematomielia, né, lipomas, medula presa. Nesse caso, a gente tem uma diastematomielia, que seria uma divisão do canal por trave fibrosa óssea, né, e uma diplomelia também. A gente tem uma divisão. Né? E, eventualmente, a gente pode observar também dissafismos abertos. Né? A gente observa no exame físico da criança recém-nascida, né, a meningocele, a mielomengocele, que está associada com a malformação de Chiari do tipo 2, a migração das tonsilas e do tronco cerebral, né, e não é raro a ocorrência também de hidrocefalia nessas crianças. Em outros estigmas cutâneos que a gente pode observar, né, nesse caso um pouco mais grosseiros, manchas café com leite e neurofibromas, né, podem fazer com que a gente pense no diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1, né, que é uma doença que faz com que o paciente que é acometido ele tenha uma prevalência muito alta de tumores, tanto do sistema nervoso central quanto periférico. Né, a gente tem enumerados aqui 7 critérios. Se o paciente ele apresentar 2 deles, a gente fecha o diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1. Né, lembrando que as manchas café com leite, que é um dos grandes marcadores que a gente observa, a gente considera essas manchas com mais 5 milímetros em crianças e mais de 15 milímetros, né, em pessoas que são adultas. Ela tem que ter 6 ou mais dessas manchas, né, no corpo para ser um dos critérios de diagnóstico. Né, a gente pode observar também na inspeção uma anormalidade que acontece. Né, a gente observa uma deformidade na região do ombro, do pescoço. Essa aqui é a deformidade de Sprengel, né, por uma falha da migração caudal da escápula. Né, a pessoa acaba adquirindo essa característica. Né, observa-se uma ponte fibrosa óssea, geralmente entre o ápice da escápula e a coluna cervical. Não é raro a gente observar também a associação contra uma formação óssea da coluna, que seria o clipeofáio, né, a fusão de corpos vertebrais. E além da parte da inspeção, funcionalmente a gente observa no lado acometido um déficit da abdução do braço. Né, essa é a deformidade de Sprengel. Né? Outras deformidades congênitas aqui, a gente tem um encurtamento e uma fibrose, uma hipertrofia, né, do esternocleidomastoide, gerando, né, um torcicolo que a gente chama de torcicolo congênito. Né? Para a gente saber, né, interpretar isso aqui, geralmente o queixo do paciente ele fica contralateral ao lado do esternocleidomastoide comprometido. A gente observando alguns pacientes, quando chegam no consultório já, aquele paciente, né, que tem um perfil de pescoço curto, né, muitas das vezes com voz anasalada, né, pensar na malformação de Chiari também. A gente já pode suspeitar observando o paciente na inspeção. Né, em algumas determinadas áreas do Nordeste, né, a pessoa fala que por provável migração, né, holandesa, você tem uma incidência um pouco maior dessa malformação da fossa posterior. Uma fossa posterior pequena, né, com migração da tonsila por mais de 5 milímetros abaixo do forame magno. Agora, já passando um pouco para na parte de manobras, do exame neurológico, do exame físico, né, que é o importante, né, Ernest Lazeg, né, ele descreveu o sinal de Lazeg, né, a extensão da perna com a perna reta, o caráter da dor radicular, né, quando a gente estica a perna entre 30 e 70 graus. É claro que quanto mais alto, menos específico a gente vai ter resposta. Né, mas é interessante colocar esse trabalhinho aqui do lado, porque, na verdade, ele escreveu o sinal, né, ele sabia que provavelmente tinha uma raiz comprometida, mas não sabia o que estava causando essa compressão. Essa correlação, né, causal entre a ciática e a hernia de disco, ela só foi descrita em 34 pelo Mixter e Barr. Né, ele fez uma cirurgia no paciente, né, conseguindo tirar o disco e mostrando que o sintoma
que o paciente apresentava, na verdade, né, decorrente de uma herniação do disco intervertebral comprimindo a raiz nervosa. Então, ele escreveu o sinal antes mesmo de saber o que estava causando. Lembrando que o sinal de LASEG, ele é sensível para compressões radiculares, principalmente L5 e S1. Quando a gente tem suspeita de compressão de raiz mais alta, não adianta a gente fazer o LASEG, porque a gente não vai tirar as raízes mais altas. Quando a gente tem hérnias, segmento L2, L3, segmentos mais altos que o habitual, a gente tem que fazer o LASEG reverso. A gente tira essas raízes, com a posição em decúbito ventral, e a gente faz esse posicionamento. Não confundir o LASEG reverso com o que a gente chama de o LASEG cruzado. O LASEG cruzado, quando você, o paciente ele tem dor numa perna, mas quando você estica a perna contralateral, ele relata dor radicular no membro que não foi mexido. Você pode sensibilizar um pouco também a manobra de LASEG, fazendo a dorsiflexão do pé. Também tem um epônimo em particular, chama sinal de Bragar. Também pode ser usada essa manobra para sensibilizar o dano à raiz, o exame ao dano à raiz. Tem algumas doenças que elas cursam com uma limitação do movimento da coluna. O protótipo da doença é espondilite anquilosante, e a gente tem uma forma de tentar avaliar o quanto a coluna lombar está móvel, com esse teste de Schober. A gente palpa o processo espinhoso de L5, a gente traça um ponto 10 centímetros acima desse ponto, com o paciente de pé, pedindo para o paciente ele tentar encostar a mão no chão, essa reta de 10 centímetros ela tem que crescer 50%. Se a pessoa tiver alguma limitação da movimentação da coluna, esse crescimento vai ser menor. Então, infere-se que ele pode ter uma doença com uma união anormal, diminuindo, então, a mobilidade da coluna lombar. Manobra de Schober. Assim como na coluna lombar a gente tem alguns testes, a gente tem testes também para a coluna cervical. Um rápido adendo aqui, essa é uma tabelinha 2x2, que fala-se sobre sensibilidade e especificidade. Não tem como, todo teste que você apresenta uma alta especificidade, ele acaba perdendo um pouco em sensibilidade e vice-versa também. A gente vai começar falando um pouquinho dos testes mais específicos. O primeiro deles é a manobra de Spurling. Você faz a compressão axial da cabeça e rotação para o mesmo lado da queixa que o paciente apresenta, e você tem o aumento da queixa, o paciente começa a relatar de novo a dor que ele costuma sentir. Ele é um teste que tem alta especificidade para radiculopatia cervical. Da mesma forma que quando você faz, o paciente ele tem uma dor radicular no membro superior e você faz a tração manual da cabeça, o paciente ele melhora, você tem uma especificidade alta também para radiculopatia cervical. Só que da mesma forma, alta especificidade, baixa sensibilidade. Curiosamente, a pessoa que tem radiculopatia cervical, quando ela abduz o ombro, geralmente ela sente melhora da dor. Se a pessoa sente muita dor, a abdução do ombro, a gente tem que suspeitar em patologias, em doenças do ombro mesmo. E assim como a gente tem o LASEG de membro inferior, a gente pode recorrer à tensão do membro superior, que é esse teste daqui que a gente vai mostrar. Você faz a extensão do braço, extensão do cotovelo e rotação externa. Você estira algumas saídas do plexo braquial que eventualmente estão comprometidas por uma hérnia de disco cervical e o paciente vai sentir a dor. Esse é um teste, só voltando aqui, é um teste que ele tem alta sensibilidade, mas como a gente falou já antes, teste com alta sensibilidade ele costuma perder em especificidade também. O ideal é a gente tentar associar, então, exames com alta sensibilidade e alta especificidade, a gente melhora a acurácia do nosso exame físico. Falando agora um pouquinho do neurológico, que seria a análise em primeira instância da sensibilidade e da motricidade. A gente não vai testar outras modalidades neurológicas quando a gente está pensando em coluna. É muito raro a gente precisar analisar outro tipo de função neurológica. E sensibilidade a gente vai falar principalmente do trato espinotalâmico lateral e anterior. Espinotalâmico lateral, o que veicula a modalidade de dor e temperatura. Espinotalâmico anterior, o tato mais grosseiro. O cordão posterior, o fascículo gráfico uniforme, a sensibilidade profunda. A gente tem o tato epicrítico, a sensibilidade vibratória e a propriocepção consciente. Lembrar que todos os tratos, esses principais que a gente falou, sensitivos, eles são cruzados, só que para correlação clínica é interessante a gente falar que o cruzamento do fascículo gráfico uniforme ele acontece no bulbo. Então, geralmente, as lesões da medula que acometem o fascículo posterior, o funículo posterior,
causam déficits ipsilaterais à lesão. Né? As lesões que pegam a medula, né, pegando o trato espinotalâmico, né, comprometem a sensibilidade termogésica contralateral. Né? E o trato motor, né, tudo começa no giro pré-central, né, área 4 de Brodmann, né, vai descendo pela cápsula interna, perna posterior, mesencéfalo, ponte bulbo. No bulbo acontece uma coisa importante, que é decussação, é um trato também cruzado, né, mas quando chega na medula, né, geralmente, né, pelo funículo lateral, né, faz sinapse, então, depois com o segundo neurônio da via, que fica no corno anterior da medula. Né? Então, na medula, quando você tem uma lesão medular, a lesão costuma acometer ipsilateral, né? A lesão você tem um sintoma motor também. Né? Lembrando que a gente tem duas grandes síndromes também, né? Quando a gente acomete o sistema motor. Né? Se tem uma lesão que vem desde o córtex até o caminho dele, até o corno anterior da medula, a gente está falando de primeiro neurônio motor. Né? Quando a gente tem uma lesão que acomete a partir do corno anterior da medula até a junção neuromuscular, a gente tem síndrome de segundo neurônio motor. E a gente tem uma diferença da água para o vinho nesse tipo de doenças distintas, né? Em comum, a gente só tem a perda de força, tanto em primeiro neurônio quanto segundo neurônio motor acometido, mas hipertonia e espasticidade a gente só observa no primeiro neurônio, né? A flacidez a gente observa na lesão do segundo neurônio, hiperreflexia clonus no primeiro neurônio, atrofia precoce no segundo neurônio, fasciculação e fibrilação no segundo neurônio, sinal de Babinski no primeiro neurônio. Então, com esses sinais aqui, com esses testes, a gente consegue, né, fazer uma diferenciação de primeiro ou segundo neurônio. Será que a medula está cometida por uma hérnia cervical ou será que é a hérnia disco-lombar que está provocando a fraqueza na perna? Com essa sistematização desse exame neurológico, a gente consegue, pelo menos, suspeitar. Na graduação de força, a gente costuma usar a graduação consagrada de Oxford, né, que vai de 0 a 5. Né, 0 sem força nenhuma, 5 com força normal. Um divisor de águas é o 2 para 3, né? 3 ele vence a gravidade. A gente pode fazer provas ativas, né? Pode fazer provas deficitárias também dos membros superiores, né? Braços estendidos, Heimist. Pode fazer de membros inferiores também, Mingazzini ou Barré. Mas a gente tem os principais grupamentos que a gente pode testar por cada raiz, tanto do plexo braquial quanto da parte de membros inferiores. Né? Raiz C5, abdução do braço, né? A extensão do cotovelo. Né? A gente tem C6, a extensão do punho. C7, a extensão do antebraço. C8, T1, movimentação intrínseca da mão, né? L2, a gente tem a flexão do quadril. L3, L4, extensão do joelho. L5, extensão do hálux. Né? Junto com a L4, L5 também é importante na dorsiflexão do pé. Então, na avaliação de uma hérnia de disco lombar com radiculopatia, né, com suspeita de radiculopatia L5, a gente pode pedir para o paciente andar no calcanhar. Né? E S1, a gente tem a flexão plantar. Isso aqui é para a gente relembrar de novo a somatotopia, tanto juntos, né, o fascículo, o trato córtico-espinhal, aqui no funículo lateral, no funículo posterior, fascículo gráfico cuneiforme, né, a sensibilidade profunda, espinotalâmico junto com anterior e lateral, né, e a gente tendo esse corte seccional em mente, a gente consegue, né, deduzir como é que vão funcionar a parte clínica das principais síndromes medulares incompletas. Né? A síndrome medular, centromedular, é disparada a mais comum, né? Ela costuma acontecer com uma certa frequência em pessoas que têm mielopatia espondilótica cervical e acabam sofrendo algum tipo de trauma. Né? Predominam sintomas sensitivos, né, nos membros superiores. Né? O clássico diz aqui é anestesia suspensa. Né? A gente tem uma perda da sensibilidade termogésica nos membros superiores e, eventualmente, você pode ter a parte motora também, né? Gerando síndromes que foram escritas como homem no barril. Né? A pessoa consegue mexer bem as pernas, mas os braços, né, ficam parados como se estivessem, né, bloqueados por um barril. Né? Pode ser observado também algumas situações de tumores intramedulares, né, principalmente os ependimomas e seringomelias também. Né? Uma síndrome que é curiosa do ponto de vista de exame neurológico, a síndrome de Brown-Séquard. Né? Você tem a hemissecção medular, ipsilateral a lesão, você vai ter o déficit do funículo posterior, sensibilidade tato epicrítico, sensibilidade vibratória e propriocepção consciente, né? E a parte motora também vai estar cometida ipsilateral a lesão, e contralateral a lesão, você vai ter a anestesia termoalgésica. Né? De modo prático, né? A perna que ela está plégica, ela sente dor, e a perna que sente dor, não sente dor, ela move. Né? Você tem uma dissociação dessas, né, da parte motora da parte sensitiva.
Na síndrome medular anterior, ela acontece geralmente por traumas, com comprometimento da artéria espinhal anterior, você tem comprometimento do córtico espinhal do espinho talâmico lateral anterior, então se caracteriza por uma anestesia termogênica abaixo do nível da lesão, e cometimento motor também completo abaixo do nível da lesão. Pode acontecer em situações traumáticas também, né, com lesão da espinhal anterior, lesões trombóticas, né, infartos da medula. E o oposto pode acontecer também, o acometimento só do cordão posterior da medula, né, fascículo grosso e cuneiforme, sensibilidade profunda, a pessoa, né, perde a sensibilidade, o tato epicrítico, o tato fino, a própria percepção consciente e a sensibilidade vibratória. Né, costuma acontecer muito em síndromes carenciais, né, degeneração combinada subaguda, em situações na qual a gente tem a sífilis terciária, né, o tabes dorsalis, né, a gente tem, tipicamente, ao exame, aquela marcha que a gente chama de talonante, né, pela perda da percepção consciente, a pessoa não consegue calcular bem a profundidade do passo e bate muito forte o pé no chão. Né, marcha talonante em síndrome medular posterior. Falando especificamente de trauma, a gente não pode falar de classificação, de análise de trauma, né, sem falar do Frankel. Né, o Frankel foi quem precedeu a escala que a gente usa mais, que é a escala de Ager, mas a questão de você separar os traumas com aquelas letras que a gente vão de A a E, né, quem cunhou foi o Frankel, né, em 69, escrevendo a série de traumas, né, da equipe dele. Né, e desde aquela época, a lesão completa é cunhada como EJA Frankel A, e o paciente que ele teve um traumatismo raquimedular, mas não tem déficit neurológico, ele tem o Frankel E. Déficits sensitivos apenas, né, ele só apresenta, na verdade, sensibilidade, B. Se ele tem uma força motora inútil, ele classificou como C, uma força motora útil, D. Né, o EJA mudou essa classificação para força muscular, né, 3 ou mais, ou menor que 3. É interessante a gente colocar também, eu coloquei como curiosidade aqui na aula, no trabalho que ele fez, ele cunhou esses quadros aqui, né, cada quadrinho menor é composto por 2 letras. A primeira letra era o Frankel do paciente à entrada e a segunda letra é o Frankel do paciente à saída. Né? Então, se a gente observar, as diagonais são os pacientes que, né, entraram e saíram da mesma forma, entrou A, saiu A, entrou B, saiu B. Né? E todos os pacientes que estão à direita, né, dessa diagonal, eles tiveram alguma melhora. Né? E todos os pacientes que tiveram à esquerda aqui tiveram uma piora. Curiosamente, só 2 pacientes aqui tiveram, né? Alguns pacientes tiveram na lesão cervical piora neurológica. A grande maioria dos traumas, né, apresentaram melhora. E curiosamente também alguns pacientes que apresentavam lesão completa, né, apresentaram melhora neurológica também. Isso da série dele de 69 escrevendo. Né? Então depois a EJA, né, ela aprimorou um pouco a escala de Frankel, né, e o principal da diferença dela é a gente analisar com cuidado os segmentos sacrais S4 e S5. A gente tem que analisar a parte esfincteriana do paciente, tanto a sensibilidade quanto o tônus também. Né? Ele só considera o paciente com lesão completa, né, se ele não tiver função esfincteriana, né, não tiver reflexo bulbo cavernoso, não tiver um tônus, um toque retal. Se ele tem, então a lesão é incompleta, por mais que não mexa as pernas. Né? O EJA também ele acrescentou o conceito de nível sensitivo, né? É importante a gente ter esse conceito em mente, né? Que é o segmento caudal, o mais caudal com sensibilidade normal. Né? Ele cunhou também o conceito de nível motor, que é o segmento caudal, mais caudal com força muscular, grau 3 ou mais. E juntando os dois, a gente tem o nível neurológico. O nível neurológico o que é? É o segmento mais caudal que tem força muscular, pelo menos grau 3, né? E também sensibilidade normal. Então, a grande diferença do Frankel EJA, né, está nesses termos novos que foram acrescentados na análise do trauma raquimedular e na análise mais criteriosa dos segmentos sacrais, né, segmentos S4 e S5. Falando especificamente agora das doenças mais prevalentes da coluna, da hernia disco lombar, a gente vai ver que se a gente pegar os segmentos L4, L5, L5, S1, a gente vai contemplar praticamente 90% das hérnias da região lombar. Uma breve revisão da anatomia, né, da região, né, a gente tem a raiz do segmento emergente e a raiz passante. A hérnia convencional, posterolateral, mais comum, ela acaba comprimindo geralmente a raiz passante, não a emergente do segmento. Não, o mesmo acontece para o segmento L5-S1, a raiz que sai do forame L5-S1, a raiz de L5, mas a raiz que é comprometida para uma hérnia L5-S1, a raiz de S1.
e cada uma das raízes com uma clínica bem peculiar, né? A gente observa aqui, né, entre L4 e L5, a raiz que sai é a raiz de L4, mas a raiz que é comprometida é a raiz de L5. Né, juntando aqui as duas hérnias de disco, L4, L5, L5 e L1, a gente observa que a gente tem praticamente 90%, né, das hérnias, né, nesses dois segmentos. A irradiação da dor da raiz L4, L5 acometida é posterior, o dermátomo, né, o dorso do pé e o hálux, e o miótomo, a extensão do hálux. L5 e S1, a raiz que sai é L5, mas a raiz que é comprometida, uma hérnia posterolateral, a raiz de S1. Né, a irradiação da dor é posterior, tornozelo, a gente tem um reflexo para testar aqui, o aquileu. Né, a face lateral do pé, a face plantar do pé é o dermátomo, e o miótomo é a flexão plantar. Então, a gente pode pedir para o paciente andar na ponta do pé para testar a raiz de S1 e andar no calcanhar para testar a raiz de L5, a parte motora. Chama atenção para a síndrome de Caldequina, né? A gente tem uma situação de uma urgência médica, a gente tem que identificar essa situação, né, com uma brevidade e tratar também com essa brevidade. Né, caracteriza bastante a síndrome de Caldequina, anestesia em cela, né? Se tem anestesia ou hipoestesia nesses segmentos sacrais inferiores. Né? Geralmente se tem alteração esfincteriana e não é raro a gente ter também déficit motor nos miótomos mais caudais, né, no pé. Falando agora de outra doença também, que é bastante prevalente, lembrando daquela progressão do Kirkcaldy-Willis, da estenose de canal, a gente fala mais da parte degenerativa da estenose de canal, né? Por uma série de processos para devolver a estabilidade à coluna, né? São gerados osteófitos marginais, né? Hipertrofia do ligamento amarelo, as facetas elas ficam hipertrofiadas também, e tudo isso acaba diminuindo a luz do canal, né, na região lombar. Né, isso gera, então, como sintoma a claudicação neurogênica ou pseudoclaudicação. Né, e o paciente, com um pouco de tempo da desenvolvida a doença, ele começa a aprender que ele curvando um pouco o tronco para frente, ele consegue esticar um pouco o ligamento amarelo e a performance dele para andar melhora. Né, o que a gente chama de postura antropóide. É uma situação que a gente costuma observar com uma certa frequência nos pacientes que têm estenose de canal. Mas você fala, poxa, Franz, né, são situações que podem confundir um pouco, porque são pessoas idosas, né, que têm tanto a claudicação, né, de origem neurológica, quanto, eventualmente, arterial também. A pessoa pode ter uma obstrução arterial crônica, né, das ilíacas e pode dar claudicação também por obstrução arterial. Como é que a gente pode diferenciar, né, com a nossa história, com o nosso exame físico? Então, vão algumas dicas aí. Nesse quadro, a gente tem as principais diferenças, né, mas queria chamar atenção para algumas delas. Na primeira delas, falar sobre a melhora, né, dos sintomas, não com a parada da atividade. Na vascular, ela costuma ser imediata, na neurogênica, ela tem um atraso. A gente chama de a latência. Geralmente, para a pessoa melhorar, né, da claudicação neurogênica, alguns minutos, né, são necessários. Na vascular, depois de poucos segundos de parar, né, o paciente já consegue voltar a andar. Né? Aquela questão da postura antropóide, né, explica esse detalhe daqui interessante. O paciente ele tem, né, da claudicação neurogênica uma facilidade maior para subir uma ladeira do que descer uma ladeira, porque quando ele sobe a ladeira, ele acaba flexionando mais o tronco para equilibrar o corpo. Né? E flexionando o tronco, ele faz com que estique um pouco o ligamento amarelo, ganhe alguns milímetros importantes, né, para sair, e a pessoa geralmente ela tem uma performance melhor subindo uma ladeira do que descendo. É claro que para todas as pessoas, né, efeito de gasto energético, subir uma ladeira é mais difícil que descer. Então esse é um dado que é interessante. E o mesmo se aplica para o teste da bicicleta ergométrica, né, como a pessoa fica curvada para frente, né, na hora de andar de bicicleta, né, geralmente a pessoa que tem claudicação neurogênica vai se dar melhor do que a pessoa que tem claudicação vascular. Quando você tem alterações tróficas na pele, né, a gente pensa mais em alterações, né, obstruções arteriais crônicas nas ilíacas. É uma articulação que é bastante negligenciada e vou falar para vocês pela experiência clínica, eu gosto muito de mexer com dor, né? Eu vou te falar que os estudos atuais falam que em torno de 30% das dores axiais da coluna, elas podem vir das sacroiliacas, né? Que é uma articulação que ela tem uma função, como se fosse um amortecedor, ela pega a carga da perna e distribui para a coluna e do tronco também para as pernas. Né? Como toda outra articulação que tem uma discreta mobilidade, ela pode sofrer degeneração também, que a gente observa gás, esclerose da articulação. Né? E interessante que ela tem um padrão meio variável de
de radiação, né, grande parte dos pacientes que têm problema na sacro ilíaca tem radiação da dor para a região do glúteo e região lateral da coxa. Né, mas se vocês observam esses padrões de radiação, eles podem mimetizar com muita frequência também, né, radiculalgias, radiculopatias, né, mimetizando hérnias até. Né, aquela questão que a gente fala que dor que desce abaixo do joelho, geralmente radicular, a sacro ilíaca ela consegue mimetizar, ela consegue enganar a gente. Então, tomar um pouco de cuidado, né, quando a gente está falando de dor lombar, né, com radiação para baixo. Né, uma dica que esse trabalho ele fala, né, principalmente para analisar o padrão mais comum de dor, que seria na região do glúteo e região lateral da perna, né, que quando, né, você tem o acometimento de todo o compartimento da coxa do paciente, a gente pensa mais em doença da sacro ilíaca do que uma radiculopatia alta. Né? Então, se não tiver um trajeto, né, de um dermatoma bem definido, pegar toda a coxa, a face lateral da coxa, a gente pensa mais em doença da sacro ilíaca. E tem várias formas de a gente, né, provocar a dor da sacro ilíaca, né, seja ela por compressão bilateral, compressão unilateral, compressão com o paciente de lado, né, e até torção também, né, quando a gente faz a torção da sacro ilíaca nessa manobra daqui, ela recebe um nome específico de teste de Genslen, né, então é uma articulação que acho que é interessante a gente ter, pelo menos saber que ela existe, que ela é uma fonte, né, recorrente de dores na coluna lombar. Né, especificamente em pacientes que têm histórico de fusão na coluna lombar, principalmente segmento L5-S1 ou eventualmente L4-L5-S1, é fundamental, você não pode deixar de suspeitar da sacro ilíaca como fonte de dor. Né, esse estudo daqui ele mostrou que quando você tem a fusão L5-S1, você tem 52% de aumento de carga, né, sobre a sacro ilíaca, e quando você funde L4-S1, você tem 168% a mais de carga. Então, é uma articulação que acaba funcionando como um segmento adjacente, né, para essas fusões que englobam L5-S1. Então, o paciente que tem fusão englobando L5-S1 e tem dor, né, pensa sempre na sacro ilíaca. Outra fonte comum também de dor na coluna lombar, né, é a articulação facetária. Né, os trabalhos falam de 5% a 90%, é uma variação muito grande, né, mas uma realidade mais palatável seria os estudos de bloqueio, né, o alívio da dor, né, com provas anestésicas, né? Isso aí gera em torno de 25% a 41% dos pacientes que têm dor lombar axial crônica, né, eles atribuem as articulações facetárias. Né? Um trabalho importante, né, que foi feito, né, pelo um cirurgião, se não me engano, australiano, ele chama Bog Duke, né, ele conseguiu dissecar a região da faceta articular, mostrando, né, qual que é o raminho que acaba fazendo a inervação dolorosa da faceta. E que é o nosso foco também de tratamento funcional, né? Quando a gente quer fazer bloqueio ou, eventualmente, a denervação da faceta, a risotomia, a gente mira nesse ramo medial dorsal, né? Para tentar fazer com que a dor, né? O sintoma dor, ele melhore no paciente que tem dor crônica da coluna. Né? Aqui são alguns série de casos, né? Mostrando essa alta prevalência de dor facetária, né? São pacientes que têm dor lombar crônica só axial, né? Eles foram submetidos a pequena quantidade de anestésico intraarticular ou no ramo medial, né, mostrando mais ou menos o que eles observaram de prevalência da dor, né, de acordo com a melhora com o teste farmacológico, o teste com bloqueio. Né, são dores que geralmente, né, elas pioram quando o paciente ele roda para o lado da faceta acometida, rotação do tronco, e a extensão forçada do tronco também gera a dor da faceta. Né, outra coisa que eu gosto bastante também de usar na prática clínica, eu acho que é interessante vocês terem em mente, né, quando vocês têm dúvida do que está podendo gerar dor no paciente, né, recorrer ao bloqueio diagnóstico. Né, você acha que é uma dor radicular, né, pensa em infiltrar o forame. Você acha que é uma dor facetária, né, infiltra lá a faceta. Você acha que a sacro ilíaca infiltra também. Né, não só para melhorar a dor, mas para fazer o diagnóstico também. Lembrando que para fazer a prova diagnóstica, né, um dos princípios fundamentais, é claro que o posicionamento correto com radioscopia, mas a gente tem que usar baixos volumes de anestésico. Se você colocar um volume muito grande de anestésico, o anestésico vai se dissipar e você vai acabar perdendo um pouco a acurácia da sua prova. Não é muito tema da aula, mas falar um pouquinho também sobre a degeneração gordurosa, né, da parte muscular, que a gente observa em exame de imagem. Né, a gente, como cirurgião, né, ou ortopedista ou neurocirurgião, a gente gosta muito de olhar para o disco, né, olhar para a estrutura óssea. Né, esquece de olhar um pouquinho a parte muscular, que faz parte da reabilitação do paciente. A gente vai propor um tratamento, né, se o paciente ele tiver uma musculatura muito fraca, né, se a gente for fazer uma artrodese, ele tem uma chance maior, né, de falhar, porque toda a resistência, toda a carga vai estar sobre a nossa cirurgia.
né? Então, costumar olhar um pouquinho também para a parte muscular, né? Músculo mais sadio e músculo mais infiltrado, né? Tem até uma classificação para essa dejeção gordurosa, né? Que o Guattari, ele fez. Nesse trabalho eu queria colocar também como uma coisa interessante, que nem sempre tudo que reluz é ouro, né? A gente tem às vezes, concomitância de doença do quadril ou da coluna, né? Esse estudo ele tentou pegar alguns pacientes que tinham doença exclusiva do quadril ou doença exclusiva, né, estenose da coluna, e estudou um pouco os sintomas e essa preposição dos sintomas, né, tanto da estenose quanto do quadril. Ele encontrou algumas coisas interessantes aqui, né? Aquela dor que a gente fala que geralmente é radicular, né, que vai abaixo do joelho, ele encontrou em 1/4 dos pacientes que tem somente osteoartrose do quadril, né, que tem o desgaste do quadril. E das pessoas que também só têm desgaste do quadril em imagem, não tinham desgaste da coluna, né, ele encontrou mais ou menos 50% dos pacientes, eles relatavam, né, como queixa, dor lombar axial. Então, a pessoa fala, poxa, a pessoa tem dor lombar axial, um problema da coluna? Não, o quadril ele pode também mimetizar um pouco isso aí. É uma das formas que ele achou para tentar diferenciar um pouco, né, a osteoartrose de quadril do canal estreito lombar, é que os sintomas eles costumam piorar um pouco com a movimentação, mas quando a pessoa, né, logo ao caminhar, começa a sentir dor, né, fala mais a favor de doença do quadril. Se a pessoa começa a caminhar e depois de alguns minutos, né, desenvolve a dor na perna, no membro, né, fala mais a favor de estenose de canal lombar. Lembrar de algumas coisas até que podem parecer esdrúxulas aí, mas a gente, infelizmente, acaba até vendo, né, sintomas, né, que podem ser concomitantes, a perda de força, por exemplo, nas pernas, né, nem sempre é coisa da coluna. A gente pode ter doença do intracraniana que pode mimetizar. E como a gente tem uma prevalência alta, né, de alteração degenerativa da coluna, o paciente ele pode, né, ser submetido a uma cirurgia eventualmente até desnecessária, é uma tragédia aí, né? Então, ficar atento, né, né, sobre a posição de sintomas. Né, se eu fosse deixar alguma mensagem para vocês como resumo, né, estudar bastante a parte do exame físico, né, tentar aprimorar, né, os diagnósticos diferenciais. Isso é importante, a imagem não é tudo. Se você está acostumado a fazer o diagnóstico só baseado em imagem, você vai errar. Né? Lembra que a gente tem um processo que chama envelhecimento natural da coluna, e se você não fizer uma correlação clínica muito estreita entre a imagem e o que o paciente está sentindo, né, você vai fazer o diagnóstico errado, e a partir do diagnóstico errado, o tratamento é errado também. Né? Ficar atento aos sinais de alerta e aos diagnósticos diferenciais, né, a sobreposição de sintomas de outros órgãos em relação à coluna, e sempre que possível, sempre que tiver alguma dúvida, recorram aos bloqueios, eles ajudam bastante, né, para a gente definir conduta, né, a gente entender um pouco melhor, né, o sintoma que é o principal, né, o sintoma, né, não é sinal, né, a gente tem que, é subjetivo, a gente agrega um pouco de objetividade ao sintoma dor, né, com bloqueio. Né, queria agradecer a todos aí, acho que a gente tem alguns minutinhos para a gente, né, esclarecer se tiver alguma dúvida, agradecer mais uma vez a Fusão por acreditar no nosso projeto, né? E obrigado. Parabéns aí, Franz, pela aula. Já aprendia muito com o Franz quando eu era residente mais novo dele, continuo aprendendo até hoje aqui. Só dar um recadinho enquanto vai surgindo dúvida aí, que vocês podem já perguntar aí, abrindo agora o vídeo ou mandando aqui pelo chat. Pessoal, quem conhecer aí outros residentes que não ficaram sabendo aí do curso, pode divulgar aí no boca a boca, tiver dificuldade, pode entrar direto em contato com a gente, que a gente vai liberando senha aí para todo mundo que for de São Paulo, de serviços aí credenciados, tá? A gente conseguiu essa plataforma que comporta bastante pessoas, então, inicialmente a gente tinha deixado um pouquinho mais restrito, mas eu vi que dá para a gente ampliar bastante. Então, quem tiver algum conhecido aí que queira participar e que não recebeu a senha ou que não sabia que podia entrar, por favor, vamos começar a divulgar mais aí no boca a boca, e também depois nós vamos deixar esses vídeos todos postados aí no site da SBC São Paulo e também no canal do YouTube. Eduardo, quer comentar alguma coisa, Eduardo? Claro que é muito... Oi, Arthur, tudo bem, hein? Eduardo, boa noite, parabenizar aí pela aula, excelente aula. Eu acho que todos aqueles que já fazem clínica durante um tempo aprenderam um pouquinho, e aqueles que vão aprender à prova viram que tem bastante coisa aí que tem chance de cair, que vocês se já tem uma noção, vão poder aprofundar. Uma coisa que eu queria que se você pudesse explicar, como que você faz no consultório, no dia a dia, para aquele paciente que te deixa dúvida, se você até comentou na aula,
se a claudicação está relacionada à compressão cervical e lombar. Só queria que você voltasse um pouco nisso, que eu acho que isso é bem interessante para quem está começando a vida, e eu acho que ajuda muitas vezes a não cair naquelas ciladas, operar uma região, sendo que a principal causa é a outra. Parabéns pela aula, um grande abraço a todos. Obrigado aí, Ayrton. Né? O importante é a pergunta, né? Porque o paciente que ele tem compressão medular cervical, né? Uma das critérios que a gente observa é a marcha. Ele tem dificuldade na marcha também. Aí a gente vai para aquela questão do exame motor, né? Do primeiro e segundo neurônio. Né? Se o paciente ele tem, e não é raro também, Ayrton, você sabe, né? Os meninos que estão começando aí também, muitos já devem ter visto, que existe uma concomitância, né? De doença degenerativa da coluna cervical e da lombar. Todo ano tem um caso lá, né, Eduardo, lá na CD, que às vezes a pessoa vai fazer uma coluna lombar lá e vai acordar e acorda com o braço fraco, acorda com, né, tetraparesia, porque existe uma concomitância, assim, né, até grande. Então, né, você tem que bater o martelo nesse paciente, né, você tem que observar o tônus desse paciente. Né, se ele tiver algum sinal de primeiro neurônio, né, ele tem um Babinski, né, e a marcha está ruim, está claudicando por causa do problema cervical, né, todo o exame neurológico vai estar voltado, né, e vai direcionar para uma lesão de primeiro neurônio motor. Né, ele vai ter espacidade, aquela perna dura, você vai bater um martelinho no joelho dele, vai voar, né, o joelho, vai ter um reflexo hiperativo, você vai testar eventualmente o cutâneo plantar, né, você vai ter, como eu te falei, esse é o quadro típico, né, mas se você tiver uma concomitância, às vezes a compressão lombar ela pode ser tão grande também, aí realmente aí você tem que, né, se basear, né, quanto mais você vai observando, né, se você tem uma suspeita grande, tem alguma atrofia do braço, né, mas não está batendo, não está encontrando um reflexo exaltado, aí é bom recorrer ao exame de imagem também como dúvida, né, na dúvida pro réu, né, se investiga os dois, né, se está tendo sintomas que não estão congruentes completamente com a síndrome de primeiro neurônio, né, faz a coluna cervical também, principalmente porque você vai entubar esse paciente, né, eventualmente você vai indicar uma cirurgia, né, então é um fator de risco de lesão, de agravamento, né, da coluna cervical. Eu acho que tem o Isaac, né, ele está fazendo uma pergunta aqui. Não sei se respondi, viu, Ayrton? Desculpa aí a questão. Respondeu, Franz. É isso mesmo. O que eu queria mais é que você passasse esses sinais da parte da hiperreflexia e também observar a questão da habilidade manual, atrofia, é exatamente isso. Obrigado, cara. Parabéns pela aula. Eduardo, parabéns aí pela iniciativa fenomenal. Ao Tiago Azuaga também aí, que está no grupo. Vocês mandaram muito bem, eu acredito que isso vai ajudar as pessoas a aprenderem mais e todos nós vamos poder ajudar os doentes com diagnósticos melhores e exames físicos melhores. O Isaac, eu vou ler uma pergunta aqui que o Isaac colocou para a gente aqui. O Isaac é um residente da Escola Paulista, né? Ele está perguntando como é que a gente pode diferenciar a dor facetária da dor radicular, né, com infiltração diagnóstica. Como eu falei, Isaac, a gente tem que ser preciso na nossa punção. Quando a gente vai fazer a nossa suspeita de uma dor facetária, a gente faz a infiltração ou intraarticular dentro da faceta articular, ou a gente faz aquela infiltração, bloqueio naquele ramo medial dorsal. A gente tem parâmetros radiológicos para a gente colocar o remédio, né, no lugar que a gente precisa. Se a gente quer fazer o bloqueio radicular, a gente vai pelo parâmetro do forame. Né? E lembrar o que a gente falou também, você tem que usar uma quantidade muito pequena de anestésico para não dissipar e a gente se perder um pouco da curação. Se colocar muito anestésico, vai para a faceta, vai para a raiz, vai para tudo. Né? Então, a pessoa vai melhorar e você não sabe por que melhorou. Né? Quando a gente vai fazer a parte de infiltração diagnóstica, o volume tem que ser pequeno, meio, no máximo 1 ml, né, por cada punção. Bom, acho que está ótimo aí, não tendo mais perguntas, acho que a gente podia estar encerrando por hoje, tá? Então, pessoal, ajuda a gente aí a chegar em todos os residentes aí de São Paulo que queira participar. Isso aqui é um curso aberto, democrático, vai envolver todas as principais instituições aqui de São Paulo, mesmo outros chefes de serviço, de repente, que não foram contemplados aí com alguma aula, se tiver vontade, disposição em ajudar, pode entrar em contato aí conosco também, que toda ajuda é bem-vinda, tá? Então, daqui a 15 dias a gente se encontra de novo, em breve a gente solta aí a chamada da aula 2.
Então, estamos encerrando aí. Boa noite a todos aí. Obrigado pela participação. Boa noite.